lembranças da cidade. Não tem sim. Não Mas tem, quando teu irmão serviu aqui, tu chegou a vir para cá visitar ou não? Só veio sempre pelo Itiban? Sim, eu fui, visitei meu irmão aí. Ele ele morou aí, eu acho que de 96 a 2003, 7 anos. Ele era oficial, aqueles da reserva, ou da reserva. O oficial fez o CPOR e foi continuou lá os 8 anos. Uhum. Eu sei, o temporário que chama, né? Isso aí, o temporário. Eu sei que domingo era todo mundo na praça, com som bem alto e dando volta. Continua igual. Continua? Pegou o melhor de Alegrete, velho. Tu não pode estar falando mal da cidade, senão a Fernanda Belchior vai brigar contigo. Hein? Não, ela sabe que eu... Aí, Bom dia. A Ana Lu. Olá, bom dia, bom? tudo bem? Tudo A bom? professora Karine. Eu não sei, Márcio, tu já conhece a Ana Lu, professora de filosofia, né, vai representar hoje a Tribuna 77 e o coletivo Eles Vivem. Né? Não, o coletivo e o movimento eu conheço, eu não conhecia a Ana Lu. Prazer. Eu sei que eles são bem atuantes lá. E tem outro, tem a Tribuna 77, tem o movimento do Antifas, né? Que são diferentes. Mas o propósito praticamente é o mesmo, é isso ou eu tô falando bobagem? O teu áudio tá desligado, Ana Lu. Tá sem áudio. O Márcio tá craque porque ele cansou de ficar sem áudio já nas lives. É verdade. Pronto. Bom dia de novo, então, já que vocês não escutaram o meu primeiro. São duas torcidas distintas mesmo, a Tribuna e a Antifascista, né? São frentes um pouco diferentes, mas que andam juntas, ainda mais agora, né? Acho que a necessidade obrigou. Então, uma tem um movimento, a gente tem um movimento um pouco mais de arquibancada, né? De trabalho ali no entorno da arena, com as comunidades ali, e um trabalho bem de enfrentamento na arquibancada, né? E a Antifascista tem um viés um pouco mais acadêmico, mas que também é bastante importante, né? E também de rua, e agora estamos um pouco mais... já somos próximos, até porque todo mundo está ali na Superior Norte, né? Mas sim, agora estamos mais próximos ainda nas ruas, construindo aí. Tá, e como é que é a aceitação do clube nesses movimentos, com esses movimentos? Sabe que a gente até agora não teve, assim, nenhum tipo de resposta muito negativa do Grêmio, né? Diretamente, assim. Nenhum tipo de tentativa de punição ou de impedimento que a gente tivesse ali. Já existiu alguma coisa do tipo tentar barrar alguma faixa que tenha um trapo que tenha alguma fala política um pouco mais forte, né? Essas pequenas estratégias que a gente sabe. Mas hoje o Grêmio não se coloca diferente do Internacional, né? Que a gente sabe que tem uma posição bem firme quanto a isso. O Grêmio não se coloca, até agora não se colocou assim. Acho que eu cheguei a comentar eu não sei se foi com o Márcio ou com o Tonini mesmo, dessa questão, né, da dificuldade que eu encontrei de fazer contato com alguma torcida representativa do Internacional, né? Aproveitar para apresentar a Karine. A Karine é a nossa coordenadora pedagógica. Tudo bem, Prazer, bom dia. tudo bom? Tudo Prazer, bom. Karine. Prazer. Oi, Karine, saudades. Saudade. A gente só se vê nas telinhas agora. A Mayra disse que ontem teve que brigar com turmas já. A minha briga é quinta-feira agora. Esse encerramento desse semestre é sempre a mesma coisa. Só muda o curso. Mas vocês são professores de quais cursos? Eu sou da Educação Física e atuo no colégio, né? O professor Luiz Felipe é Direito e Colégio, a professora Mayra é mais exibida e é só do curso do Direito. Né? E a prof. Vocês é que são. E a prof. Karine é do Direito e coordena o colégio. Então, essa missão... Mas tem um colégio vinculado à Urcamp aí... Exato. Tá.
Qual que é a nós escola? É o Colégio Raimundo Carvalho, que compõe colégios da rede Urcamp. Nós temos colégio também em Santana do Livramento, São Gabriel e Dom Pedrito. Fica bem na praça aqui, essa que tu dava a volta aí. Aham. Do lado da igreja. Perto do Cacheral. Isso! Isso! Domingo que foi almoçar lá. Bom, no Alegrete ali te baseia pela praça daí tu vai para os tentáculos da cidade, né? Então não tem erro. Isso aí. É bem isso aí. Garanto Márcio. que ele ia no Mingau. Aonde? No Mingau. Acho que essa aí não é da minha época, não. Ah, bom. Eu tenho uma sobrinha que é casada com um árbitro, ex-árbitro de futebol, o Diego. Ah, o Diego Que Real? largou. Isso. Ah, tá. Largou faz uns 3 ou 4 anos já. Largou, né? Faz esse tempo que eu não vejo ele também, faz muitos anos. Cara. Ele se desgostou bastante depois que começou a... É porque tu tem que ter uma saúde mental que esteja em dia, né? Para suportar as críticas. Ah, tá louco. E aí ele começou a receber muita crítica. E também tinha alguns problemas de passar em teste físico. E aí acabou abandonando, não suportou. É difícil, né, mano? Não é para qualquer um estar ali dentro. Por mais que o pessoal da arquibancada cobre, dizendo, né, estão ali só para isso, não. Tem muito mais coisa que... Não, eu digo, talvez mais difícil que ser árbitro é dar aula para o sexto ano, né? Do resto... Quem sobrevive ao sexto ano. Dando aula para o sexto ano é a primeira coisa para ser árbitro do resto. Tu chegou a ter experiência, Márcio, em escola, sim ou não? Nunca? Tinha. Dei aula há 10 anos de escola na rede municipal. Aham. Então sabe. Eu conciliava, na época, eu chegou um determinado momento da arbitragem, eu trabalhava em 3 lugares, eu trabalhava no Grêmio Náutico União, no La Salle Santo Antônio e na prefeitura em Esteio, que era concursado. E apitava. E começou a dar muito conflito. Muito conflito. Porque quando tu sai 1, 2 vezes, os teus colegas acham bacana, né? Porque, meu colega tá lá na TV, tá apitando, aí começa a 3ª, a 4ª, começa os conflitos dentro do espaço de trabalho, porque os caras acreditam que tu tá indo para te divertir, tu não tá indo para trabalhar, eles acham que tu tá indo viajar e é para te divertir. E aí começam os conflitos. Então, chegou um determinado momento que eu tive que ir optando, sair de um, sair de outro, até que eu saí de todos e fiquei só na arbitragem. Mas a arbitragem eu fiquei trabalhando por 2 anos, só apitando. Foi 2012, 13 e meio de 14, quando eu decidi sair, depois do caso lá de Bento Gonçalves, que eu saí antes que saíssem comigo, então eu abandonei ali. Acho que o Marcelo está chegando aí. Chegou o homem. Aí. E aí, Marcelão, como é que está? Seja bem-vindo ao inverno em Alegrete. Tá com o microfone desligado. Aí. Oi. Alô? Aí, agora sim. Agora foi. Agora beleza. Não tínhamos nos encontrado ainda por vídeo, só trocado alguns áudios, eu e o Marcelo, né? Vou te apresentar um cara que está se somando nessa luta agora, Marcelo, que é o Márcio Chagas. Não sei se tu conhece o cara. Não conheço ainda. Não tive o prazer de conhecer. Né, a Ana Lu, né, que hoje está representando aí o pessoal da tribuna e do coletivo Eles Vivem. Se tu não conhece a Ana Lu, tu deve conhecer o movimento em si. E aí o pessoal da casa, professora Karine, professora Cilipa e professora Mayra. E aí a galera deve estar chegando aí para a gente começar esse bate-papo aí. Não sei se tu já conseguiu postar, Karine, nas turmas. Já, estão chegando.
Agora vai ser aquele momento de liberar todo mundo. Eles vêm tudo correndo pelo corredor, entram na aula tudo junto. Né? Marcelo, nós estávamos batendo um papo antes aí para dar uma descontraída, não sei se tu quiser. A Raquel já chegou. Ó, chegou. Vocês estão com saudade da turma correndo e chegando. Cara, por incrível que pareça. A gente emagrece com mais de 10 quilos por ano, então a gente engordou, louco. Eu imagino, cara. Até as crianças estão com saudade de ir para a escola. Bom Os pais dia. também, mais ainda. Os pais também. Aquele serviço social que a gente costuma fazer, né? Na realidade, a profissão de professor vai ser, em virtude da pandemia, vai ser valorizada agora, né? Porque nunca se valorizou tanto a categoria. É verdade. A necessidade As mães estão com saudades, né? do pessoal. É verdade. Não, e aquela teoria que era possível o ensino em casa, né? Que estavam querendo implantar, eu acho que não vai passar também. Eu também. Os militantes do homeschooling desistiram já. Eu acho que todo mundo... Eu acho que desistiram. Não, vamos jogar lá na... Ana Lu tem experiência em escola também, Ana? Tenho. Agora eu não estou dando aula, porque eu voltei a estudar, estou dando uma mudada assim, na minha... Mas tenho experiência em escola também. Trabalhei desde o início da faculdade com PIBID, né, iniciação à docência. Tu foi PIBIdiana. Trabalhei em sala de aula também, trabalhei com a implantação do novo ensino médio, que agora é velho ensino médio. que no meu tempo é segundo grau. E no teu tempo, Fifo? Era projeto Minerva e Mundal. Olha. Eu tenho 3 projetos Minerva pela Rádio Alegrete, né? Vou dar mais um tempinho aqui enquanto a galera está entrando e a gente já começa. Sei que a rotina de vocês tem sido bastante agitada, né? Acho que vocês já têm uma quilometragem bem grande em participação de programas e lives. Então, vamos tentar dar uma agilizada. Só para vocês terem uma ideia, esses outros colégios que eu citei anteriormente da rede foram convidados também a participar. Né? Agora o Tonini me mandou uma mensagem, o Tonini, nós já tínhamos conversado, o Tonini não teria condição de participar ao vivo conosco, né? A esposa dele também está trabalhando em casa e ele tem 3 filhas pequenas, então a rotina na manhã dele é tipo o nosso corredor na escola no dia letivo normal. Aí ele mandou um vídeo, né, com alguns comentários. Eu vou tentar fazer um teste aqui, eu me preocupo a ver essa questão do vídeo, senão eu comento o que ele mandou, depois eu vou disponibilizar para os alunos e posso mandar para vocês também. E aí a gente começa a nossa manhã aí, vamos ver se a gente consegue em torno de 1 hora e pouquinho, para debater esse tema aí. Acabei de mandar para o Tonini que ele me falou que tinha muita gente pelo link do Ludopédio perguntando. E aí a gente resolveu disponibilizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo dele. Tá bom, dá para ver. Dá para ver, Evandro? Dá para ver. A Lili está aí também? Sim, sim. Eu vou tentar para prestigiar o trabalho, com certeza. Só para ver se vocês, como é que vai ficar o áudio, tá? Me deem esse retorno em relação ao áudio dele. Tá bom. A Liana, nossa coordenadora, orientadora educacional da escola, né? Ela que puxa a orelha da gurizada, então ela já vem aqui, também não se comportar direito, vai pro SOI.
É verdade. Ah, vai pro site. Vocês Bom dia a todos, né? Forte aí, viu? Depois manda o vídeo para casa de você. Bom dia a todos, né? Concordem bem direitinho. Então. Tá travando, Evandro. Eu acho Tá que dando eco, Evandro. Às vezes é porque tu tá com duas coisas ligadas, sabia? Não, mas eu já testei, eu já tinha testado antes. É alguma coisa na transmissão do vídeo pelo Google Meet que ele dá essa bugada aí no... Deixa eu dar mais uma olhada aqui, ver se tem alguém pedindo acesso, e eu acho que a gente pode começar. Bom, pessoal, então acho que a gente já deu uma descontraída, né? Apresentar principalmente para os alunos que ainda estão chegando, conforme nós havíamos combinado, né? Quando surgiu a ideia desse projeto, né? E tanto o Marcel, que infelizmente só mandou, infelizmente não, nós já havíamos combinado a participação dele através do vídeo, e aí no outro momento eu passo o vídeo dele para vocês e posso passar para o Márcio, para a Ana Lu e para o Marcelo. Essa ideia surgiu, né, de um tema que ele é recorrente, né, das leituras que todos nós fizemos. Eu fiz algumas leituras e selecionei alguns materiais previamente para mandar para a galera, para as turmas, né, e desde o início o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, né, serviu de referência, né, o Ludopédio também serviu de referência, então eles leram muita coisa que foi postado tanto no Observatório quanto no Ludopédio, e em ambos, né, sempre aparecia como exemplo o que aconteceu com o Márcio, né. Aí me atrevi a fazer contato com os três, né? E confesso para vocês três, assim, com uma surpresa muito grande, eu obtive um retorno e uma receptividade por parte dos três desde o primeiro momento, né? E a Ana Lu é uma representante, né, então, desses coletivos, porque aí o que nós víamos acompanhando nas lives que tem tratado desse tema, né? O Observatório tem a questão que o Marcelo vai apresentar em relação aos dados, né? O Tonini normalmente dava uma visão um pouco sob o ponto de vista histórico, né? O Márcio com a experiência dele de vida, né? E para mim faltava um pouco de uma perspectiva positiva, né? Será que tem alguma esperança vindo da arquibancada, né? Tentando reverter esse quadro? E eu sempre tive muito presente comigo, né, em função de ser gremista, aquela marca do que aconteceu com o goleiro Aranha, mas também via um movimento dentro da torcida gremista, assim como vejo dentro da torcida colorada, um movimento no sentido oposto, né, de combater isso, né. E aí nós chegamos ao nome da Ana Lu. É uma satisfação muito grande ter um representante da arquibancada, como ela própria, né, se apresenta. A minha missão hoje aqui é só apresentá-los, tentar fazer um meio de campo e tentar atrapalhar o mínimo possível, né? E que vocês possam contribuir da melhor maneira, né? Saibam todos que, pelo nome, todos vocês já são conhecidos. Antes de passar a bola para o professor Felipe, que vai dar o pontapé inicial na atividade, o Tonini me mandou um vídeo, né? E no vídeo o Tonini teve a sensibilidade de colocar questões, inclusive, da ordem familiar, assim, que eu me identifiquei muito, né? Pelo sobrenome Tonini, eu imagino que seja de origem italiana, assim como eu. Então, isso é uma marca da família italiana, carrega, né, essa questão do racismo muito. Então, muitos relatos que o Tonini fez, né, me remeteu à minha infância, de alguns comentários,
né, e que a gente tenta, e aí eu, como um homem branco, tento me reconstruir, né, e aí desde já eu agradeço muito as contribuições que o Marcelo, né, e que o Márcio trouxeram para mim nesse período de pandemia, que me fez refletir muito do que já aconteceu na minha vida, que eu não quero que o meu filho repita, né, e não quero ver nos meus netos. Então, fica desde já assim, um agradecimento muito grande à contribuição que vocês dois estão trazendo para o Brasil, do modo geral, e que a gente possa começar a mudar essa realidade, que a gente sabe que vai demorar muito, mas que um primeiro passo ele precisa ser dado. Professor Luiz Felipe, por favor. Vou ser bem rápido, só dizer que uma satisfação estar aqui com todas essas pessoas maravilhosas aí e debatendo um tema que era já para ser lembrado só no campo da história, né? Como um passado triste que a gente não gostaria de estar vivendo hoje no presente, né? Hoje de manhã, quando eu levantei, já pude escutar uma matéria de um ato de racismo que aconteceu, se eu não me engano, no ato do Amazonas lá, em que uma moça foi agredida lá, enfim. Mas, enfim, né, por que a gente traz esse tema, né, como o próprio Evandro já colocou, né? A questão do racismo, né, ela é uma questão, como diz um jurista e filósofo italiano, né, o Norberto Bobbio, é uma questão de estereótipo, né? Então a gente tem que analisar isso na sua origem. E por que a gente traz isso para a sala de aula? A gente traz para a sala de aula porque são temas de história, são temas de filosofia, né? E, em especial, né, está relacionado à ideia de um comportamento ético, né? Já que a filosofia estuda isso, né? A ideia do comportamento humano. Então essa é a intenção do nosso grupo, né? E sejam todos bem-vindos. E eu tenho aqui o Calu, que maravilha! Um beijo, Calu! Calu é meu contemporâneo de Santa Maria, de muitos anos atrás. Então tá, passa o Evandro, então. Eu não sei, salvo engano aqui, eu acho que o Marcel entrou. Tá conosco, Marcel? Deixa eu tentar procurar ele aí. Eu acho que alguém entrou em nome do Ludopédio aqui, Bom, mas se é ele, ele vai se manifestar, ele não vai se aguentar. Marcelo, contigo a bola. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Prazer estar falando com vocês, obrigado pelo convite. E falando em nome do Observatório, né? Falar um pouco do trabalho do Observatório. O trabalho do Observatório, ele nasce em 2014, como bem mencionado, né? A partir do caso, um dos casos citados é o caso do Márcio Chagas, também o caso do Tinga e do Arouca, eles aconteceram muito perto, né? Ali em março, abril de 2014, e é algo que me chamou a atenção, e chamou a atenção do Brasil inteiro, né? Do mundo inteiro, vamos dizer assim, porque 2014 era o ano de Copa do Mundo no Brasil, era o ano que o mundo inteiro estava olhando para o Brasil vendia, né? Essa ideia do país da democracia racial. E tinha no futebol esse retrato da democracia. E aí, naquele momento que acontece aqueles casos de racismo, o Brasil inteiro para analisar o tamanho do racismo na sociedade e o tamanho do racismo no futebol. E eu fui pesquisar a quantidade de casos de racismo que acontece no futebol brasileiro, que aconteciam, né, naquele momento e até aquele momento. Fui tentar encontrar o que a justiça desportiva fazia com cada caso, como analisava, como as entidades e os clubes se comportavam, e aí eu não achei essa informação. E aí, quando eu não achei essa informação, eu resolvi, numa ousadia, né, criar um projeto chamado Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que era um projeto para monitorar e para denunciar esses casos de racismo, mas principalmente para que a gente conseguisse acompanhar o desdobramento desses casos, para que a gente não fique sempre com essa falsa impressão que os casos de racismo não dão em nada. Porque essa frase ela vai se repetir ao longo do trabalho do Observatório diversas vezes, e diversas vezes ditas por jogadores. Que eles dizem, não vou denunciar, não vou falar sobre o tema, porque não vai dar em nada. Então, eu pensei, poxa, eu preciso quebrar essa barreira. Eu preciso mostrar para os jogadores e para a sociedade que existe julgamento. Existe punição, não na quantidade que a gente gostaria, não como a gente gostaria, mas eles acontecem. E esse cenário só vai mudar
a partir do momento que a gente começar a denunciar mais, cobrar posicionamento, cobrar punição, e que a gente consiga ter esse panorama bem descrito. E aí o Observatório começa a trabalhar com esses dados. Em 2015, um ano depois da criação do Observatório, a gente lançou o primeiro relatório anual da discriminação racial no futebol. O primeiro do Brasil e o primeiro do Observatório. E ali tinha todos os casos que aconteceram em 2014 e o desdobramento desses casos. Então, a gente conseguiu compilar os casos e trazer para a sociedade o que aconteceu com cada caso. E aí a gente conseguiu essa mudança, né? Essa mudança porque a mídia esportiva começa a olhar para o racismo de maneira diferente, a sociedade começa a olhar de maneira diferente, porque nós temos números, então a gente não está naquela, mas aconteceu aquele caso, e aquele caso, então fica um caso muito distante do outro, eles parecem ser casos esporádicos, e quando a gente traz o apontamento do relatório, a gente traz ali a informação que não, esses casos acontecem com frequência, e com muito mais frequência do que a gente imagina. Então, o Observatório agora em 2020 completou 6 anos, a gente vai lançar o 6º documento, agora em 2020, espera, né, depois da pandemia passar, e a gente conseguiu o primeiro objetivo, né, que era conscientizar a sociedade que o racismo no futebol é muito grande, e ele não está presente apenas nos insultos, nos incidentes individuais. Ele está principalmente quando a gente olha para o banco de reserva e não encontra treinadores negros. Ele está muito presente quando a gente olha para os quadros de comando dos clubes de futebol e não encontra dirigentes negros, não encontra conselheiros negros. Isso eu acho que é o maior apontamento que o racismo traz no futebol. Mas esse debate é muito mais complicado da gente evoluir, porque no Brasil sempre se vendeu a história da democracia, da meritocracia. Então todo mundo que está na posição de poder está lá por mérito, e quem não está, não tem mérito. Só que a gente sabe que o racismo a meritocracia não funciona com essa sociedade extremamente racista que a gente tem no Brasil. E esse apontamento é o apontamento que o Observatório vem trazendo e já teve algumas ações, como aquele jogo do Fluminense e Bahia no Maracanã, onde o Roger e o Marcão usaram a camisa, e ali o Brasil inteiro parou para prestar atenção no que a gente estava dizendo, né? Ali estavam os 2 únicos treinadores negros da Série A em 2019, o mundo inteiro, né? Porque teve notícia no The Guardian, teve notícia em diversos veículos de fora do Brasil sobre aquele acontecimento no Brasil, né? Então, fechou aquele dia com uma fala extraordinária do Roger Machado, e que a gente vem tentando reverberar isso, vem tentando conscientizar a sociedade que o racismo é muito mais do que incidente, né? Incidente é a ponta do iceberg. A gente precisa olhar para esse racismo estrutural, a gente precisa olhar nesse momento de pandemia e que o mundo debate, vidas negras importam, a gente precisa apontar que o final do racismo, né, a ponta do racismo é a morte. A ponta do racismo é, a cada 23 minutos, um jovem negro morre assassinado no Brasil. E essa é a nova campanha do Observatório chamada Poderia Ser Eu. Então o Observatório vem fazendo, primeiro, o panorama do racismo. E agora a gente começa a trabalhar com ações de conscientização, de educação e de denúncia, né, sobre o racismo no Brasil, no esporte e fora do esporte. Obrigado, Marcelo. A gente se acostumou agora, né, nesses últimos tempos, a gente esquecer que por trás de um número tem um nome. Né, e aí, entre esses números que o Marcelo citou, de casos de racismo, né, um deles está aqui entre nós. Né? Então, o Márcio tem esse depoimento, aí, esse relato, e mais do que isso é tentar passar para nós um pouco do que ele sentiu, e eu quero que tu abra teu coração, Márcio. Estamos aqui para te ouvir. Deixa eu liberar aqui o microfone. Bom, essa hora da manhã, de repente, eu vou causar alguma situação de sentimental, pessoal. Mas, na realidade, é o seguinte, né? Como o Marcelo falou, né? Os casos de racismo, eles não ficam reféns somente do xingamento, né? Do grito de macaco que normalmente os negros ouvem, e ouvem praticamente quase que todos os dias, né? Como se fosse algo naturalizado, porque há a necessidade da desumanização
com os negros. Os negros, eles são os alvos prediletos da humilhação e da violência no cotidiano, né? E sem voltar em 2014, eu vou voltar. Recentemente, inclusive, aconteceu um caso em abril, né, de um rapaz engenheiro que foi morto em Marau pela Brigada Militar, que o governador do estado, Eduardo Leite, ainda teve a capacidade de fazer uma analogia dizendo que a ação da brigada tinha sido igual ao ato de um árbitro, porque eles estão ali para tomar uma decisão acertando ou errando. Esse tipo de justificativa jamais seria dada se fosse para uma família tradicional do estado do Rio Grande do Sul, para um Tramontina, para um Johan Peter, para um Gerdau. Muito pelo contrário, se mobilizaria toda uma comunidade a ir para o Parcão, vestindo a camisa da seleção, para fazer passeata. Mas como é uma vida de um negro, é muito mais fácil justificar e banalizar, porque não é, né, não tem valor. Não tem valor. E isso que a gente tem que debater. O porquê que as vidas dos negros até hoje não têm o valor devido. Os casos que aconteceram comigo de racismo não foi único de 2014 em Bento Gonçalves. Eu já vinha passado por outros casos anteriormente. Inclusive, eu tive um caso que aconteceu comigo, remetendo aos tempos de apito, e logo no início de apito, em Alegrete, não com torcedores, mas com uma equipe do Boca Juniors. Quando eu fui apitar a semifinal em 2001, entre Boca Juniors e Defensor, a equipe do Boca Juniors, quando viu que eu tinha entrado em campo para ser o árbitro da partida, se retirou do campo, querendo que eu saísse do jogo, porque eles não aceitariam um negro apitando um jogo deles uma semifinal. E aí teve toda uma mobilização, inclusive o Toninho pediu para o Carlos Cruz, que era o organizador da arbitragem, a possibilidade de trocar a arbitragem para que eu apitasse a outra semifinal, que seria Grêmio e Vitória, e não apitasse o jogo, porque os argentinos não queriam um negro apitando o jogo deles. E o chefe da arbitragem bancou e disse, se eu tirar o Márcio, eu tiro toda a arbitragem, todo mundo vai embora agora, e não tem mais arbitragem no EFIPAM. Isso era semifinal em 2001. Então, para vocês terem uma noção, não precisou de um xingamento de racismo, de macaco, foi simplesmente uma atitude de um clube, para vocês verem o quanto está impregnado na sociedade essa questão racial. E aí, quando eu comecei a apitar profissionalmente em 2004, eu já tinha uma certa experiência, porque eu apitava bastante jogos de várzea, então eu já vinha preparado, já estava pronto para chegar aonde eu queria chegar, que era apitar o Campeonato Gaúcho da primeira divisão. E aí a comissão de arbitragem, em determinado momento, me convidou, um membro da comissão me convidou para ir até a casa dele, para ele me passar algumas orientações para eu me preparar, assim, porque eles viam que eu tinha uma carreira promissora. E eu fui até a casa desse senhor, que me deu um papel e uma caneta para eu começar a anotar as indicações e as orientações dele. Em determinado momento, quando a gente paralisou, porque eram muitas informações, ele pegou o papel da minha mão, da mesa, e começou a olhar a minha letra e perguntou assim, nós tínhamos uma dúvida se era tu que preenchia a tua súmula, porque essa letra é tão bonita que a gente não imaginou que fosse tu, que alguém te ajudasse. Na realidade, ele não estava com essa dúvida. A dúvida dele era se eu tinha capacidade intelectual de preencher uma súmula. Porque no imaginário do racista, um negro ele não tem capacidade intelectual de ocupar espaços onde não seja de subalternidade. Esse foi o primeiro episódio. Depois, em 2005, eu passei já no campo de jogo, em Caxias do Sul, foi a primeira experiência num jogo entre Caxias e Encantado, com um treinador do Encantado, que se sentiu no direito de me chamar de negro, coitado, ladrão. Quando eu marquei um tiro de meta, ele queria um escanteio. Eu chamei o policiamento, ele foi encaminhado até o vestiário com o policiamento me xingando de tudo, com xingamentos racistas, né, injúria racial, e ele, mesmo no meio da Brigada Militar, e a Brigada Militar sequer deu voz de prisão para ele. Em 2006, aconteceu um outro episódio em Porto Alegre, que foi com o goleiro do Cruzeiro, no campo do Estrelão, que também no intervalo da partida me chamou de
negro, macaco, ladrão, ficou preso os 45 minutos, né, do segundo tempo no vestiário. No final da partida, a gente foi para o Palácio da Polícia. Ele não foi preso em flagrante, em virtude de que era véspera de eleição. E aí, depois, né, a pena dele foi pagar 10 cestas básicas. E de 2006 a 2014, eu, em determinados lugares, e aí entra nessa questão que tu mesmo mencionou, né, da colonização italiana, daqui da Serra Gaúcha, quando eu ia apitar na Serra Gaúcha, eu já não aquecia mais no gramado. Eu aquecia no vestiário, né, durante 8 anos, de 2006 a 2014, para evitar os xingamentos racistas que vinham normalmente dos torcedores. Né? Negro, macaco, ladrão, morto de fome, favelado, negro sujo, escória, volta para a África, volta para a selva, imundo. E um xingamento que eles gostavam de dizer bastante, que era: matar negro não é crime, é adubar a terra. Porque no imaginário do racista, realmente, um negro, ele é exatamente o adubo dessa terra. Né? E em 2014, quando eu fui apitar essa partida no dia 5 de março, em Bento Gonçalves, eu fui com o meu carro, eu aqueci no vestiário, os meus colegas brancos aqueceram no gramado. Quando eles voltaram para o vestiário para a gente conversar e fazer o plano de jogo para entrar no campo, para entrar na partida, quando eu saí do vestiário, eu escutei tudo isso. Quando eu voltei do final do primeiro tempo, eu escutei novamente. Quando eu retornei para começar o segundo tempo de novo, e no final da partida novamente. Eu escutei todos esses xingamentos em 4 momentos, e em todos os momentos eu estava acompanhado da Brigada Militar, que também não fez absolutamente nada. Então eu estava acompanhado de quem deveria me dar proteção e não me deu absolutamente nada. Muito pelo contrário, me deixou sozinho. A gente está sempre sozinho nessa situação. E quando a gente denuncia, normalmente as pessoas viram as costas. Então, como diz o professor Kabengele Munanga, o racismo, ele é um crime perfeito. Quem denuncia se torna o vilão, quem comete se torna a vítima. Né? E eu digo isso por quê? Porque depois que aconteceu esse fato, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, que hoje é um dos vice-presidentes da CBF, me ligou no dia 6 de março de 2014, questionando o motivo pelo qual eu não havia comunicado ele antes de denunciar publicamente. E aí eu perguntei para ele: mas por que eu deveria te comunicar antes? E ele disse: porque tu está expondo o clube, tu está expondo o Estado, tu está expondo a competição e o meu amigo, que é o presidente do Clube Esportivo de Bento Gonçalves. E aí eu perguntei para ele: e como é que eu fico nessa situação? Ele disse: bom, vocês estão acostumados com isso, eu pago o teu carro. Se o problema é o teu carro, eu pago o teu carro. Porque no imaginário do racista, a questão financeira está acima da questão da honra. Então ele só vê a questão financeira. E ainda, para finalizar, ele disse assim: tu está fazendo uma tempestade num copo d'água. Tu sabe que a tua carreira vai encerrar, né? E eu disse: não tem problema, eu vou pagar o preço. E foi o que aconteceu. Né? Eu encerrei minha carreira com 37 anos, eu era um árbitro aspirante à FIFA, tinha a possibilidade de entrar no quadro internacional, já tinha um nome consolidado regionalmente, nacionalmente, e tive que abrir mão, porque quando eu cheguei na minha casa, na madrugada do dia 5 para o dia 6, e me deparei com meu filho, que hoje tem 7 anos, na época ele tinha 10 meses, eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi de denunciar. Porque se eu não denunciasse aquele fato, aquele crime que tinha acontecido, eu seria um cara covarde, né? Eu seria um omisso e estaria conivente com tudo aquilo por não querer abrir mão de um privilégio que eu tinha conquistado. Como se esse privilégio tivesse sido algo tão positivo, quando na realidade não me poupou de absolutamente nada. Porque na primeira chance que os racistas tiveram, eles simplesmente desconsideraram qualquer tipo de privilégio que eu havia conquistado para estar ocupando aquele espaço. Né? E aí, para minha surpresa, no Tribunal da Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol, nas vésperas da final que eu fui apitar um Grenal em Caxias do Sul, que foi a última partida oficial que eu apitei, o advogado de defesa do esportivo de Bento Gonçalves disse que chamar um negro de macaco não é crime, pois eles estão acostumados com isso. Agora, se deparar com o veículo com as portas amassadas,
Isso sim é doloroso, porque conforme a propaganda dos postos Ipiranga, brasileiro é apaixonado por carro. E esse tipo de argumentação foi chacota e risada dentro do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol. Tu imagina a minha raiva quando eu escutei isso e não pude fazer absolutamente nada, a não ser me levantar e ter que sair daquele espaço hegemonicamente branco, racista, como é o futebol, não só gaúcho, mas brasileiro. E dando continuidade, porque eu processei o Clube Esportivo de Bento Gonçalves, na primeira audiência de conciliação, o advogado de defesa teve a cara de pau de me oferecer R$ 5.000 parcelados em 10 vezes de 500 para encerrar aquele assunto, porque eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água e querendo me promover. E aí, automaticamente, eu disse que eu não aceitava o valor. Ele perguntou, mas quanto é que tu quer, então, para encerrar isso? Porque isso aqui está causando um dano moral ao clube. O clube nunca foi racista. Aliás, a cidade nunca foi racista. Nós até recebemos negros no turismo e ninguém nunca fez nenhuma queixa sobre racismo. Essa foi a alegação do advogado. E aí, na segunda audiência, que foi um ano depois, eu levei 2 testemunhas, um assistente, que foi o Marcelo Barizon, que confirmou todos os fatos, né? E um jogador do próprio esportivo, Adriano Chuva, que não só confirmou os fatos, como disse que sabia quem tinha feito, porque toda a cidade de Bento Gonçalves sabia quem tinha cometido aquele crime, só que o clube preferiu compactuar e não entregar esse criminoso. E para vocês terem uma noção, e para encerrar o assunto também dessa questão, o ano passado findou o processo e a punição ao Clube Esportivo de Bento Gonçalves foi a bagatela de R$ 15.700. Então, a minha carreira encerrou, e depois de 5 anos eu recebi essa quantia de R$ 15.700. Essa é a maneira que a justiça brasileira, né, pune casos de injúria racial para amenizar a questão do racismo, que normalmente são que cai nesse termo para dar uma amenizada na questão do racismo estrutural que acontece no Brasil. Então, o meu breve relato é sobre esse fato, né, e passo a bola para os demais. Márcio, mais do que me solidarizar contigo, né, pelo histórico, é ajudar a fazer o que a gente está fazendo hoje, né, que é debater, né. Eu acho que isso é um ponto de partida. Antes de passar a bola para a Mayra, né, que aí vai nos dar o olhar legal e jurídico dessas questões que o Márcio levantou, né, eu quero registrar e quero dar voz aqui ao Marcel Tonini, né, que produziu o áudio, se preocupou, fez uma produção tremenda com o áudio, e aí na hora da gente rodar o áudio aqui, infelizmente por uma questão que não do Google Meet mesmo aqui, que nos restringe um pouco, não rodou, eu avisei ele pelo WhatsApp e ele prontamente se colocou à disposição, né, deve estar com a filharada lá na volta dele. Então, Marcel, seja muito bem-vindo ao Alegrete aqui, quase Argentina. Contribua da maneira que se sinta mais à vontade, por favor. Muito obrigado. Imagina, Evandro, o prazer é meu de estar aqui. Um bom dia a todos. Eu, felizmente, recebi esse convite, estou aqui para participar desse debate. Eu gravei o vídeo justamente porque, em tempos de pandemia, a gente, com filho em casa, fica bastante difícil de trabalhar, então, se acontecer alguma coisa aqui, não reparem que eu vou desligar o áudio aqui por conta das minhas filhas. Pois bem, eu vou, então, destacar um pouco aqui rapidamente da minha trajetória. Eu sou cientista social, pesquisador de futebol, com mestrado e doutorado defendido pela Universidade de São Paulo neste tema, né, sobre os negros e o racismo no futebol. E muitas vezes as pessoas me perguntam por que eu branco, né, fui me interessar por esse tema, né? Então, assim, eu acabei voltando, então, lá em 2007, né, quando eu iniciei minha pesquisa, eu fui ver como que rememorar, né, e lembrar de histórias da minha própria família, né? Eu sou de família por parte de pai italiano, por parte de mãe
miscigenada, com portugueses, espanhóis e também indígenas, até onde eu sei, né? Mas isso não impediu de ter racismo dentro da minha própria família. Eu sou aqui do interior de São Paulo, de Campinas, a família dos meus pais são de Montemor, uma cidadezinha pequena. Então, assim, eu sempre ouvi, eu lembro, né, na minha infância, ali nos anos 90, 80, 90, de ouvir histórias racistas, piadas racistas, né, falas racistas, seja dos meus primos, dos meus avós, né, então teve casos, enfim, racistas na minha família, e aquilo foi me instigando a entender o porquê daquilo, né? E aí, por que do futebol? Justamente porque, enfim, meu pai, um corintiano, né, que viveu a época do jejum do Corinthians, meu pai sempre falou muito mal do Pelé, né? E aquilo, assim, me incomodava bastante, né? Quando criança, adolescente, eu sempre fiquei quieto, mas aquilo foi me instigando a ponto de entender, então, a história do negro no futebol brasileiro, né? E, enfim, aí eu fui fazer minha pesquisa propriamente dita, li uma série de textos, de livros, artigos acadêmicos, jornalísticos, enfim, e aí eu fui, então, entender um pouco dessa história, né? Então, que, na verdade, o futebol chegou ao Brasil como uma prática social de distinção, né? Social, né? Então, assim, na prática oficial, os negros não puderam atuar, né? Por um certo tempo, e como que se dava essa prática racista, né? Então, por meio dos regulamentos, né? Então, os regulamentos proibiam trabalhadores braçais, proibiam pobres, proibiam negros. Na época, eram chamados de pessoas de cor, né? Exigiam, por exemplo, que os clubes tivessem estádios de futebol, né? Então, muitos não tinham, justamente que era para excluir esses clubes de origem popular. E os negros, mesmo assim, lutaram por esse espaço na sociedade, né? Então, assim, numa sociedade que tinha recém saído da escravidão, né? Então, os negros conseguirem esse espaço era realmente algo espetacular, né? E chamava a atenção de todos. Então, boa parte dos cronistas, né, dessa primeira metade do século XX, ela acabou, então, colocando o futebol como um espaço de democracia racial no Brasil. Então, por esse ponto de vista, realmente, assim, se a gente olhar, então, a sociedade com uma luneta, né, de longe, a gente realmente vai olhar, então, o espaço do esporte, da dança, da música em geral, como um espaço em que o negro se integrou mais na sociedade, né? Mas muito por conta da luta, né, dos negros no futebol. Mas, se a gente olhar, então, para a trajetória desse processo, não foi um processo linear, né, assim, gradual, de conquistas, teve avanços, retrocessos, mas os grandes heróis, assim, né, os grandes futebolistas brasileiros sofreram muito com isso. Então, assim, se a gente pegar desde o Friedenreich, que teve que usar gomalina, redinha na cabeça, embranqueceu a pele com pó de arroz, etc., com talco, né? Tem o Fausto, que foi abandonado ao longo da carreira nos anos 30, tem o Barbosa, que foi o que mais sofreu com a derrota brasileira em 50, né? E que 40 anos depois foi impedido pela própria CBF de entrar na Granja Comari. Não, então, aquilo, para ele tem uma fala que eu acho que é uma das mais fortes na história do futebol, que é quando ele fala que o crime no Brasil, a legislação brasileira prevê um crime de, no máximo, 30 anos, mas ele já pagava por aquilo há 40 anos, né? E ele ainda assim era visto como culpado. Então, assim, aquilo marcou muito ele morreu com essa carga em cima dele, né? E isso é muito triste, né? Então, eu fui tentar entender isso, mas entender isso no tempo presente, não olhando para trás, né, no tempo passado, porque, assim, o racismo sempre foi visto, durante o maior tempo, isso é de 10 anos para cá que se mudou um pouco esse olhar, né, mas ele sempre foi visto como algo remetido ao passado no futebol brasileiro, algo restrito aos jogadores de futebol,
e algo em que se falava dos negros, mas não contemplava exatamente as suas falas, embora a gente tenha o grande livro aí do Mário Filho, que justamente se valia dessas memórias e dessas falas que ele mesmo registrou. Enfim, eu fiz a minha pesquisa, não vou me estender aqui para não tirar a fala dos demais colegas, mas, assim, o que eu pude ver é que os negros, em geral, tinham trajetórias muito parecidas com a dos negros na sociedade, né? Isso no futebol, então a maioria veio das classes baixas, lutou por aquele espaço de atuação, né? E que eles sofreram racismo nas mais variadas áreas de atuação, então das quais eu entrevistei, né? Então eu entrevistei não só jogadores, mas entrevistei árbitros, jornalistas, dirigentes, torcedores, no futebol brasileiro. E, assim, a fala do Márcio aqui, mais uma vez, né, Márcio? É um prazer estar aqui com você. Mostra exatamente isso, né? Então, como que as outras áreas de atuação não são disponibilizadas, não são vistas como áreas em que os negros possam atuar, não é mesmo? E isso fica nítido quando, por exemplo, se a gente for pegar o maior atleta do século, que é o Pelé, como ele foi muito mal visto e mal falado quando ele decidiu se aposentar da seleção brasileira, que foi ali pós-Copa de 70. Né? Então, o próprio regime militar, na época, fez uma campanha contra ele, no sentido de que ele era mercenário, de que ele não tinha aquele espaço de atuação enquanto empresário do futebol. Então, assim, o lugar do negro no futebol, ele está muito marcado, né? É o lugar do atleta, ele não pode galgar outras posições nessa estrutura, né? Então, assim, quanto mais se tenta subir, mais se mostra essa estrutura racista do futebol, e menor o espaço de atuação. Então, assim, mesmo na década de 80, 90, ou seja, um período bem recente, temos relatos de negros que sofreram horrores, assim, dentro do futebol brasileiro, né? Então, assim, se o Márcio conta isso que aconteceu com ele agora, em 2000 e pouco, né, neste século, então a gente tem, por exemplo, negros na passagem dos anos 80 para 90, falando que árbitros que iam bandeirar jogos para outros, que passavam a mão nos braços, falando assim, olha, agora basta pintar de preta a pele que vai poder atuar, né? Como se o espaço estivesse aberto aos negros, né? Então, assim, ou mesmo falas que eu consegui colher em Caxias do Sul, aí no estado do Rio Grande do Sul, em que dirigentes brancos falaram assim, usaram termos, né? Não só racistas, mas termos da década de 40, 50, né? Então, falavam de pessoas de cor, falavam que os negros eram culpados por não galgarem nessas posições, novas posições no futebol. Enfim, eu consegui coletar, então, relatos que mostram o racismo nas mais várias áreas de atuação, né, no universo do futebol brasileiro. Isso recentemente, não é coisa de 70 para trás, não. E o que eu tentei contribuir, assim, resumidamente, é mostrar que o futebol ele não vai ser avesso à própria sociedade, né? Então, se a sociedade é racista, o futebol também vai se revelar racista, né? Então, não tem como ser diferente. E que, por mais que as pessoas tenham uma visão positivada sobre o futebol, positivada sobre o futebol, ele também acaba, ele se coloca como uma área, assim, bastante importante para a gente olhar, porque ele reproduz tudo que é a sociedade, né? Então, o fenômeno futebolístico, até pela importância que ele tem no Brasil, ele vai reproduzir tudo isso, né? Então, é um pouco disso que eu tinha preparado, assim, resumidamente, de tudo que eu já pesquisei no futebol, e acho que a partir daí dá para professores e alunos refletirem, né, tanto sobre o esporte em si, mas sobre as práticas racistas que a gente tem dentro das nossas famílias, né? Porque foi por aí que eu
passei a querer entender melhor que futebol que é isso, que sociedade que é essa, né? E assim, assumir isso, né? Eu venho de família racista e não acho que a minha família ela é a exceção, não. Eu acho que a minha família é a regra, né? É a regra de uma sociedade que é racista. Então acho que é por aí. Eu agradeço muito o espaço e continue aqui à disposição para a gente debater melhor esse assunto. Muito obrigado. O Marcel, obrigado, Marcel. Marcel nos dá esse olhar mais sob o ponto de vista acadêmico, né? Embora teu problema de pesquisa surgiu dentro da tua casa, né, e mais ou menos na mesma linha do que o Marcelo nos aponta os dados, né, e o colégio tem essa marca, eu já havia conversado isso tanto com o Márcio quanto com o Marcelo, de trabalhar a questão da iniciação científica, né, e fundamentar as opiniões com base em dados, né, eu acho isso fundamental para que a gente possa reconhecer a situação e uma realidade. Professora Mayra, o que nos diz a lei sobre essa questão aí? Bom, primeiro, bom dia, né, a todos e a todas. Agradecer o convite, Evandro, porque, na verdade, eu estou aqui muito mais para aprender com vocês do que para dizer alguma coisa nova. Eu talvez não diga nada novo para vocês todos, né? Mas, de qualquer forma, talvez alguma e outra pessoa precise ainda entender um pouquinho a diferença, né, que a lei nos coloca enquanto o que é um crime de injúria e o que é um crime de racismo. Mas antes de falar sobre isso, eu acho que é bem importante falar o que o Marcel disse, talvez comentar um pouquinho com relação ao que o Marcel disse, né? Eu ouvi uma live, foi do Chico Buarque, falando que nós todos somos mestiços, né? E é tão difícil a gente aceitar, né? Enquanto alguém que tem também, tem todas as cores, nós temos todas as cores. Se a gente for fazer a árvore genealógica, de alguma forma a gente também é negro, né? E por que esse não aceitar isso, né? E por que não tratar isso como algo normal e como, enfim, para que fazer esse tipo de coisa, né? Para que ter esses tipos de atitude, né? Tudo bem, claro, nós também temos os italianos e nós também, em razão de ser italiano, também sofre, né? Enfim, mas é muito interessante a live dele de dizer isso e da dificuldade da gente aceitar, né? Enquanto nós aqui também somos todos, né? É uma mistura. E a diferença, então, dos crimes, é interessante a gente pegar até um exemplo do Márcio, né? Porque ele falou, o primeiro exemplo que ele deu foi com relação aqui em Alegrete, né? De um clube do FIPAM, que proibiu, que não queria, disse que não jogaria em razão de que ele era um árbitro negro e que era talvez o último jogo do campeonato e que não aceitaria ele, enquanto negro, apitando o jogo, né? Então, esse crime, né, em razão de que é um crime que trata de segregar, né, segregar um grupo, porque está dizendo que ele, enquanto alguém que representa um grupo, não pode, pela ideia deles, né, participar daquele momento. Então, esse é o crime de racismo, né? Ele é mais abrangente, então, fala justamente dessa conduta de segregar, que incentiva essa segregação, né? E aparta essa pessoa de um convívio, né? De um convívio social. Enquanto que o crime de injúria, ele trata mais de uma questão mais individual, né? E aí está falando de uma conduta de alguém que atribui qualidades negativas a outra pessoa. E aí vem os exemplos que o Márcio disse também, que droga, a gente tem que usar isso, né? Não teria uma outra palavra pior para dizer, porque a gente fica irritado até quando ouve, mas negro coitado, ladrão, né? Negro macaco, ladrão, são atribuições, são qualidades, né, que se faz negativas com relação àquela pessoa, e se valendo justamente a esses elementos. E poderia ser raça, né, como foi o exemplo do Márcio, mas também etnia, religião, né, ou origem. Então, são situações na injúria, que a gente chama injúria qualificada pelo preconceito, né, que está lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Esse crime, então, a pena
gira em torno de 1 ano e 3 anos, né, no máximo, e ela justamente é um crime contra a honra, como o Márcio vai dizendo, né, que é um crime que afeta a pessoa enquanto o seu, desequilibra o seu eu, né, desequilibra a sua autoestima, né, afeta a sua autoestima. Então, justamente, a gente trata, né, no direito como essa honra é a honra subjetiva, é uma honra que é da pessoa, né. Diferente, né, do caso do crime de racismo, justamente em razão de que o racismo, ele engloba uma questão bem maior. E aí, às vezes, a gente até vê, né, eu fui dar uma lida, quando o Evandro, aliás, agradecer, né, Evandro, que lindo, parabéns também, parabenizar pelo trabalho dos teus alunos, porque quando eu vi o trabalho deles, né, eu fui dar uma pesquisada com relação aos fatos que eles trazem ali. E nos outros países, como a Espanha, por exemplo, do Daniel Alves, né, que lá eles tratam, não diferenciando, né, eles tratam tudo como se fosse um crime de racismo. Então, não tem essa questão da individualização, que seria legal. E aí, uma outra informação importante, né, da parte do direito, é que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 42, a criminalização do racismo, né, e dizendo que seria, então, um crime imprescritível e inafiançável, mas o crime de racismo, ele é tipificado como um crime imprescritível e inafiançável, que significa dizer que, diferente do crime de injúria, que isso não está expresso, né, o crime de racismo, se alguém é pego, né, cometendo essa conduta, praticando essa conduta, ele pode ser preso, em flagrante, inclusive, e a ele não vai ser oportunizada a possibilidade de pagamento de uma fiança para ser liberado dessa prisão, né? E a imprescritibilidade diz justamente em razão de que o Estado ele tem um tempo para agir nos determinados crimes, né, nas ações, na resposta, né, que deve dar às ações com relação aos crimes. E no caso do crime de racismo, não importa, então é imprescritível, dure o tempo que durar, vem o resultado, e esse resultado, enfim, vai determinar o juiz, né? Na injúria, isso não está expresso. Mas o que aconteceu? Justamente, foi em 2015 que começaram os juízes dos tribunais superiores, que é o STJ, STF, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, eles começaram porque aí começou a chegar neles, né, talvez até em razão de 2014, da comoção que deu social não sei dizer, não, porque também não pesquisei com relação a isso, né, mas as comoções sociais, elas geram ações, né, nos juízes de primeiro grau, e isso acaba chegando nos tribunais superiores, e claro, o que acontece? Ainda que não tenha uma lei que diga, como no caso da injúria, o Superior Tribunal de Justiça, né, e depois, logo em seguida, o STF também, decidiram legislar a favor dessa situação de crime, né, e estão tratando os casos, né, também com a imprescritibilidade e a situação não considerar inafiançável. Claro, é difícil a questão da inafiançabilidade, porque é uma situação que já está lá em cima, então já não foi oportunizado antes, às vezes a pessoa já enfim, sei lá, já está numa situação que não tem mais o que fazer, né? Mas justamente em função de reflexos, os tribunais, eles vão agindo, né? E o advogado, como que ele trabalha nessas situações? E o ruim é ouvir o Márcio falar, né, dos colegas, porque eu sou alegretense, né, eu nasci aqui em Alegrete, e os meus melhores amigos, eu sou a mais velha, e depois tem mais 2 irmãos, e nós tínhamos, do lado de casa, só pular o muro, e a gente vivia pulando o muro, os nossos melhores amigos, né, que eram negros.
E a gente não via diferença e nunca viu, claro, mas a gente não via diferença e nunca via porque a gente era criança. Mas a gente sentia que existia uma diferença, né? E isso nos fez, talvez, não sei, ver as coisas de uma forma diferente também, talvez até como o Marcel, né? Eu não sou negra, mas eu me sinto na obrigação de estar aqui conversando com você sempre, sabe, sobre isso. Eu trabalhei já defendendo, inclusive, situação de racismo, um rapaz, um menino, que não queria representar contra o agressor. Isso é o que eu quero falar agora. A ação penal nas situações de crime de injúria racial, né, ela diz de um crime de ação penal pública condicionada à representação. E aí, o que é uma ação penal condicionada à representação diz que a vítima, ela precisa, né, representar contra o seu agressor. E quando eu trabalhei nesse caso, eu fui procurada pelo pai do rapaz, que foi no jogo de futebol e foi totalmente achincalhado pela torcida, né? Porque ele pulava, né? E aí começaram a dizer que ele era macaco, porque ele pulava infeliz, porque tinha, enfim, dado o gol. E o pai desse menino, ele ficou extremamente furioso, né? E o menino, extremamente reprimido, e se fechou. E, obviamente, esse pai nos procurou, né? E a gente começou a trabalhar com ele. Por que a gente começou a trabalhar com ele? Porque foi um trabalho mais até de psicólogo, de dizer que ele não precisava ficar assim. E que ele estava agora, né, representando talvez algumas pessoas, que não era mais só ele. E é por isso que é ruim ter essa diferença, né, de um crime de injúria racial e ser algo tratado de forma individual, e ter esse crime, né, porque, na verdade, a gente nunca está falando só de alguém, né? Enfim. Mas essa ação é uma ação penal que precisa da vítima para autorizar, na verdade, o que a vítima faz com essa representação, né, é autorizar que o Ministério Público inicie a ação penal contra o agressor, né. No crime de racismo é diferente, então, acontecendo o crime, se a autoridade, né, aí que está o problema, né, eu estou falando da parte técnica, né, e aí sai totalmente da parte, talvez, do real, enfim, do que a gente gostaria que fosse, do ideal, né. Mas esse crime de racismo, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. E aí, acontecendo o crime, se uma autoridade, no caso, uma autoridade policial, que deveria ser um brigadiano, sim, um policial civil qualquer, que a gente chama polícia judiciária, né, ou qualquer um que avisasse, né, uma autoridade que isso acontece, já poderia dar caso a iniciar uma ação penal. Estou falando da questão técnica, de como deveria ser, né, do ideal, enfim, para as coisas acontecerem. O que eu vejo, né, durante o tempo que a gente trabalha, essa ação penal da injúria racial depende ali do agressor falar alguma coisa, né, o agressor tem que fazer alguma coisa, existe uma pressão muito grande. É uma pessoa que já sofreu uma violação ao seu eu, né? É o que ele é como pessoa. E ele precisa ter forças para ir lutar daí. E, às vezes, lutar numa situação onde a gente tem uma pena baixa, né, em que talvez ele receba depois uma condenação pequena por prestação de serviço à comunidade, porque os crimes de menor potencial ofensivo, que é o que a gente chama, né, que são os crimes de pena menor, eles são tratados assim mesmo, e é possível a substituição, né, mesmo que seja uma pena de reclusão, há a possibilidade de uma substituição a uma pena restritiva de direito, que a gente chama, que seria ou uma não aproximação, ou um pagamento de prestação a serviço à comunidade, né? Mayra,
A parte técnica é essa, não quero me estender mais, né? Eu muitas vezes não concordo e sim sempre trabalho no sentido de ter a colaboração do agressor para que a gente faça, que a gente sim continue essa ação e que ele represente, né? Eu acho que a gente vai voltar nessa questão que tu abordou do quanto a vítima se sente pressionada, né? Eu lembro de ter ouvido já do Marcelo essa questão, né, do Roger, por exemplo, só se sentia à vontade no Bahia em função do comportamento do clube. Mas antes disso, eu quero convidar a Ana Lu, porque a Ana Lu foi convidada para nos apresentar uma esperança, né? Para apontar uma alternativa, uma chama assim que possa nos conduzir a algum lugar melhor da onde nós estamos hoje. Então, Ana Lu, tu tem essa missão, não foi à toa que tu ficou para esse final, né? Depois de ouvir tanta coisa, né, que nos toque, e esse momento acaba servindo um pouco de terapia para nós todos, né? Tu tem essa missão, Ana Lu, de nos dizer, nos relatar o que pode ser feito, o que já está sendo feito, né? Então, essa missão é tua. Eu já fico um pouco ansiosa nesse espaço de representar a tribuna e representar o coletivo, porque são multiplicidades ali, né? E eu, uma única pessoa representando. Agora tu fala que a minha missão é de dar esperança, eu já fiquei até mais ansiosa ainda. Mas vamos lá, então. Talvez a coisa da esperança, de esperar, não funcione muito aqui, mas de esperançar, a gente, enquanto exercício, enquanto o próprio fazer, talvez faça um pouco de sentido, funcione de certa forma, né? Porque a gente acredita, enquanto movimento de arquibancada mesmo, que é nesse espaço que as coisas devem ir acontecendo. Tanto procurar soluções, quanto pressionar para que essas soluções sejam tomadas por aqueles responsáveis, né? E eu acredito que o principal caminho que a gente toma em relação a isso, enquanto Tribuna 77, enquanto coletivo Eles Vivem, é de evitar ou talvez tentar retroceder num apagamento histórico que a gente tem no futebol brasileiro, né, no futebol como um todo, e dentro do nosso próprio clube. A gente tem um apagamento histórico da efetividade, né, de pessoas negras dentro desses espaços, sejam como jogadores, na torcida, ou pessoas envolvidas com as questões burocráticas mesmo do clube, né? Como o Marcelo falava, a gente vive nessa democracia racial, né? Ou na ideia da democracia racial. E isso nos leva, muitas vezes, a passar por cima de questões muito importantes, ou passar por cima da necessidade de a gente evidenciar a existência dessas pessoas. Eu vou falar um pouco a partir da minha própria experiência enquanto torcedora, que é que, por muito tempo, talvez até meus 16, 17 anos, eu acreditava que a estrela que brilha na bandeira do Grêmio era do Mundial, porque todo mundo dizia isso. E eu acredito que a maior parte dos torcedores gremistas crescem escutando isso, né? Que eu tenho uma estrela na bandeira do clube que é do Mundial. E a gente fica achando até meio sem sentido, porque tem uma estrela de um título e todos os outros títulos parecem menos importantes, né? Até que eu descobri, ou até que alguém me disse que aquela estrela era de um homem negro. Um homem negro, né, que representando o Rio Grande do Sul na seleção brasileira ganhou um título mundial. E aí sim eu entendi que mundial era esse. Era uma estrela de um homem negro que estava ali brilhando na nossa bandeira. E eu pensava, bom, mas como que um clube que tem essa pecha de ser o clube da elite, que tem a pecha de ser o clube dos brancos, tem uma estrela que representa um homem negro? Existe alguma história por detrás disso tudo? Existem outros nomes também, existem outras pessoas que estão aí. Existe uma arquibancada que não é branca, é uma arquibancada racializada que está também aí. E eu acho que essa talvez seja a expressão mais importante de uma torcida hoje, que é evitar esse apagamento. Assim como a gente não vai encontrar solução, a gente não vai encontrar exercícios, né, de busca dessa solução, se a gente apontar racismo em questões pontuais, como o Márcio já falou, como o Marcelo já falou também. E o Marcelo também apontou, né? Não são questões pontuais.
o racismo é estrutural, ele é fundante da nossa sociedade e por isso também é fundante disso que a gente compreende hoje como futebol, né? Apesar de a gente, principalmente no Brasil, futebol emergir como um movimento popular, a gente passou por um processo de elitização e de embranquecimento e está passando por esse processo ainda. E existe uma possibilidade de ir contra isso. Se a gente ficar no apontamento das questões pontuais que acontecem, a gente não vai enfrentar o racismo verdadeiramente. Nós precisamos compreender o racismo como estruturante. E é só abalando essa estrutura que a gente vai construir uma nova história para o futebol. Ou melhor, que a gente vai evidenciar a história que a gente quer do futebol, que a gente precisa evidenciar, de todos os nomes de pessoas negras que estão aí construindo todos os clubes e toda a história do futebol, da nossa própria seleção brasileira, e que a gente vai poder, então, daqui para frente, construir uma nova história, toda uma nova potência do que isso que a gente compreende por futebol. Eu acho que hoje a gente está passando por uma coisa que eu, pessoalmente, sonhava há muito tempo, que é os nossos jogadores poderem se posicionar. A gente sabe que ainda se paga um preço muito alto por isso. Tá aí o Márcio contando a história dele, mostrando como é isso. Cada negro e cada negra que ergue a voz para falar sobre racismo paga ainda um preço muito alto por isso. Mas acredito também que a gente está começando a construir esses espaços em que existe a possibilidade de fala. E só com essa união entre arquibancada e gramado que a gente vai conseguir construir alguma coisa nova. E eu acredito que está acontecendo. Se tu quer um pouco da esperança, eu acredito que alguma coisa está acontecendo. Talvez hoje a gente não consiga dizer o quê, daqui a uns anos a gente possa contar. Uma coisa que eu gosto de evidenciar é que o Grêmio tem uma história, além da arquibancada, além do gramado, o Grêmio tem uma história cultural com pessoas negras, né? Não tem como falar de Grêmio sem falar de Lupicínio Rodrigues, por exemplo. Um outro apagamento que a gente passa, né? Lupicínio, um dos maiores compositores, se não o maior compositor da música brasileira, compôs o hino do clube. A gente tem diversas pessoas, ou diversos homens e mulheres negros, que estão aí compondo a história do clube, compondo a história do nosso futebol gaúcho também, né? A gente tem o movimento negro gaúcho é muito forte e produziu grandes nomes que transformaram o movimento negro nacional. E a gente também vive um apagamento disso. Então, se existe um lugar ou algo que a arquibancada precisa fazer, é evidenciar esses nomes, é reforçar isso. E nessa estrutura que a gente vai conseguir, de alguma forma, combater o racismo. Porque a gente precisa também construir um espaço em que a branquitude possa falar de racismo e possa ouvir, antes de tudo, sobre racismo. E compreender qual é o seu papel na luta contra isso, né? Muitas vezes a gente tenta individualizar essa experiência, tentar compreender que eu não sou racista por tais ou tais atitudes pessoais, pela minha própria história de vida, mas a gente, de novo, né, sendo repetitiva, nós precisamos compreender que o racismo não são atitudes pontuais. O racismo é estruturante, ele é fundante de toda nossa estrutura política e social. Então, é só combatendo essa estrutura que a gente consegue mudar. Talvez uma pessoa branca não tenha atitudes pontuais racistas na arquibancada, por exemplo, ou em relação ao seu clube, em relação aos jogadores negros, mas silencia quando essas atitudes acontecem. E isso a gente não pode mais tolerar. Não existe luta contra o racismo sem que pessoas negras e brancas estejam envolvidas nela. Mas também não existe luta contra o racismo sem que pessoas brancas escutem as pessoas negras. Pessoas que vivem e dividem suas experiências, né? É a partir disso que a gente pode construir alguma coisa. E quando o Márcio conta a experiência dele, acho que fica bastante claro que isso acontece em diversos clubes, né? Em diversas estruturas diferentes, desde um clube de segunda divisão, um clube que disputa o Campeonato Gaúcho, a clubes que estão disputando Libertadores. Então, são estruturas, é um emaranhado de coisas que envolvem o próprio racismo no futebol e o racismo na nossa sociedade. E a gente precisa, então, identificar quais pontos que formam esse emaranhado e, a partir disso, a gente pontuar. Na arquibancada, a gente pode pressionar, pode apontar, pode construir realmente um movimento popular, demonstrar que pessoas negras estão vivas, construindo e mantendo o futebol. Porque, historicamente, no nosso estado, a gente sabe que
no momento em que as pessoas negras construíram seu próprio campeonato, o nosso campeonato, que foi os Canelas Pretas, né? O resto da galera ali viu que tinha uma dificuldade. Como assim os clubes que têm negros jogam melhor futebol? A gente está perdendo espaço. Então, as pessoas negras foram necessárias para que o futebol acontecesse no nosso estado e no nosso país. As pessoas negras estão aí disputando campeonatos, estão nas arquibancadas e estão fazendo o futebol acontecer, porque o futebol, a gente sabe, precisa de transmissão, precisa de torcida, sem a torcida não acontece, precisa do cara que vende churrasquinho na saída e precisa da galera que está produzindo camiseta, que está produzindo meia, que está produzindo chuteira. E as pessoas negras estão em todos esses espaços. E é só evidenciando essa existência que a gente consegue combater esse silenciamento que é gerador do próprio racismo. Temos esperança. Temos, sempre. Eu só quero fazer mais um gancho, né? Eu sei que a gente já está aí com mais de 1 hora conversando e levaríamos o dia inteiro. Um dos textos que a gurizada foi estimulada a ler vem mais ou menos ao encontro que todos falaram, né? O Thuram, que foi ministro da diversidade, se não me engano, no governo Sarkozy na França, né? Campeão do mundo em 98, da Eurocopa em 2000, ele fala disso, né? Da importância, né, para se combater o racismo, que o negro dê a mão ao branco, que o branco se some nessa luta. E eu acho que a gente está fazendo um pouquinho disso hoje. Eu queria dar uma cutucada lá no Marcelo, né, e o Márcio vem nessa mesma levada aí, dessa questão dos clubes se posicionando e darem respaldo, como o Bahia tem feito, né, e a fala do Roger, né, vem mais ou menos ao encontro do que a Mayra colocou, de que às vezes para um negro ele é cobrado às vezes que se manifeste ou que tome uma determinada atitude, mas ele às vezes ele é cobrado individualmente, não se dá um respaldo para que ele possa com uma segurança fazer essa cobrança. Então fica esse gancho aí para que vocês possam abordar. Marcelo, ou Márcio. Eu até vou começar aqui a minha fala sobre esse tema. Você falou algo bem importante, assim, a importância das manifestações dos atletas negros, né? E a gente tem visto uma mídia hoje atenta a essas falas e uma mídia que tem cobrado muito esse posicionamento. E algo que eu escrevi para a Folha de São Paulo, que deu uma boa repercussão, em que momento a mídia esportiva e a sociedade brasileira quiseram ouvir esses atletas negros. Porque cobrar hoje os atletas negros sobre posicionamento é algo muito cruel. Se você nunca deu oportunidade para que eles falassem, e se você nunca valorizou essas falas. Então, o que eu disse, que eu escrevi, né, precisamos ter cuidado, precisamos lembrar que ao longo da história, quem se manifestou sofreu represálias ou foi silenciado. Está aqui o Márcio Chagas falando da vida dele, falando o que a vida dele mudou depois que ele se posicionou. Então a gente precisa lembrar disso antes de cobrar posicionamento dos atletas negros. A gente precisa lembrar disso antes de dizer que os atletas não estão interessados no tema. A gente precisa lembrar que a sociedade nunca quis ouvi-los. A gente precisa lembrar que eles foram, durante muito tempo e até hoje, né, criados em ambientes que nunca discutiram racismo, nunca discutiram diversidade. Pelo contrário, os dirigentes geralmente batem nas costas, né, naquele tapinha tradicional, dizendo: olha, eu acho melhor você não se manifestar sobre isso, a tua vida vai se prejudicar, a tua carreira, enfim. E aí a gente encontra, nesse momento, né, Bahia e Roger Machado, e Bahia que já estava se manifestando sobre o tema, e o Roger Machado, que tem uma consciência racial e social muito grande, né? E se sentiu acolhido no clube e fez aquele pronunciamento e tem se posicionado de forma muito interessante. E o que eu digo também existe uma nova geração de atletas se manifestando, né? Eu citei, por exemplo, o Igor Julião, citei o Jean-Pierre do Grêmio, citei o Lucas Santos, citei Paulinho. A gente precisa parar para ouvir esses garotos. Eles estão falando. A gente
A gente não pode ficar cobrando posicionamento do Pelé e do Neymar para a vida toda. Cada negro tem uma história, cada negro tem a sua história. Cada um desperta em algum momento para a questão de negritude, para a questão de racismo. Então a gente precisa ter consciência da crueldade que é cobrar atletas negros sobre posicionamento numa sociedade extremamente racista, que sempre acusa os negros que falam de racismo como negros chatos e mimizentos. Então a gente precisa parar, prestar atenção e ver, enquanto nossa sociedade, valorizamos essas falas, não só dos atletas, como de diversos intelectuais negros, né? Então essa construção precisa ser feita. E para finalizar, ontem eu recebi uma mensagem do Wilson, né? Aqui no Sul ele era conhecido como Wilson, jogou de zagueiro no Inter, e aí a mensagem dele dizia: Marcelo, eu vi uma live tua, e a partir da tua live eu fiquei pensando, por que enquanto eu era jogador de futebol, por que eu não me manifestei publicamente? Eu sou da família ele é da família do Vladimir, que fez parte da democracia corintiana, e ele disse que aquilo era algo que ele debatia direto nos almoços de família. Ele, Vladimir, os pais dele, o Gabriel, que jogou no Inter, no Grêmio, lateral, e ele disse: cara, por que se eu discutia isso todo no almoço de família, por que eu não trazia esse assunto para a imprensa? E eu disse para ele, essa é a construção da época, né? A construção da época não permitia, não dava espaço para que fosse falado sobre racismo. Hoje existe espaço. Hoje tu me procurou para dizer que tu quer falar, que tu precisa falar, que essa juventude precisa falar. Essa construção. Eu acho que de 2014 para cá o que a gente vem construindo é isso, né? O observatório, um dos objetivos dele é quebrar o silenciamento imposto pela sociedade, né? Silenciamento imposto pela sociedade sobre a questão racial. E hoje, cada vez que eu recebo uma mensagem como eu recebi essa do Wilson, eu me sinto extremamente feliz, extremamente contente que o trabalho do Observatório está conseguindo atingir seus objetivos, a gente está conseguindo quebrar esse silenciamento e que a gente está avançando nessas pautas, né? Porque é importante a gente frisar aqui, para finalizar, um levantamento que saiu ontem sobre as manifestações dos clubes de futebol quanto à questão LGBT. Então, trouxe lá que em 2017 apenas Inter, Bahia e Grêmio se manifestaram. Agora, no última manifestação que teve, apenas 2 clubes da Série A não se manifestaram. Essa é a mudança que a gente está vendo. Claro que o tom da fala dos clubes ainda está longe daquela que a gente quer, mas a gente está, como disse a Luana, se eu não estou enganado, né? Eu não sou bom para gravar nome, mas a gente está participando dessa mudança, a gente está construindo essa mudança. A gente precisa ter calma, que ela não vai ser feita de um dia para o outro, mas a gente está construindo ela. E a gente precisa lembrar para toda a sociedade que as manifestações dos clubes não acontecem de forma espontânea. Elas foram provocadas por grupo como a Tribuna 77, por diversos coletivos que estão surgindo nos clubes de futebol que estão provocando essa mudança. Nós somos a mudança, mas nós precisamos de espaço para falar. Márcio. Eu vou nessa mesma linha do Marcelo com relação a essa pressão que se coloca em cima dos negros para a manifestação. É como se fosse jogá-los para uma forca, né? Porque a gente sabe que a represália vai acontecer, que a estrutura ela é engessada no racismo, ela não quer modificar. E aí eu cito um exemplo, inclusive do Marcelo, que está aqui presente, que este ano a Federação Gaúcha de Futebol teve a grande oportunidade, com o retorno do Esportivo de Bento Gonçalves, de fazer uma campanha de combate ao racismo, e ela sequer adotou a palavra racismo, ela falou em preconceito. Preconceito é um termo completamente diferente do racismo, porque não se quer entrar no debate do racismo. Não se quer falar sobre o racismo. Se as instituições que são as maiores, como CBF e as federações que são as que representam esses clubes, não querem debater o assunto, tu imagina um jogador negro que sequer pode se manifestar, que sequer pode dar uma entrevista quando acontece um caso de racismo, que quando acontece um caso de racismo, ele automaticamente fala
naquele dia do ocorrido e depois ele é abafado, ele é escondido porque o seu empresário, o seu próprio clube abafam para que ele não fale mais sobre aquela temática com a seguinte frase: vocês já ganham bem para isso, não entra nesse assunto. E a gente sabe o porquê que é adotado esse tipo de discurso. E aí, partindo dessa ideia que o Marcelo mencionou, eu vou citar alguns nomes de negros que, para mim, foram referenciais na minha construção como negro nessa sociedade. Muhammad Ali, um dos maiores atletas do mundo, que sempre se posicionou contra, né, essa questão do racismo, foi um ativista antirracista muito à frente do seu tempo, né, que quando voltou da Olimpíada, ele foi sentar num restaurante na sua cidade e não pôde ficar, né? E aí foi questionado depois do porquê que ele não queria ir para a Guerra do Vietnã, e ele disse: por que eu vou para a Guerra do Vietnã? Eu vou lutar por um país que não me respeita, e eu não posso me sentar no restaurante da minha cidade quando eu represento e trago uma medalha de ouro para esse país. Isso é posicionamento. Mas essa questão do posicionamento, ela vem muito também da questão da educação, da formação. Qual é o clube de futebol que tem interesse em formar um cidadão sem que seja um atleta? O interesse do clube é único e exclusivo na questão financeira, é formar jogador. Tanto que a maioria dos jogadores, poucos, né, conseguem ter a continuidade dos seus estudos. Né? A maioria ele é visto somente como uma moeda de troca e uma futura rentabilidade para o seu clube. Tanto que se adota, inclusive, termos escravocratas, como compra e venda e passe livre. Então a gente tem que começar a pensar o porquê que essa estrutura ela é extremamente racista e o porquê desse silenciamento, né, normalmente dos jogadores que a gente cobra tanto. Eu não vou entrar na questão do Pelé, porque o Pelé é um senhor de 80 anos que, se não despertou até hoje para essa questão do debate, ele não vai despertar mais. Né? E eu entendo, de certa forma, o porquê dele não se posicionar. Porque se, porventura, ele tivesse se posicionado lá na década de 50, quando ele surgiu, hoje ele não seria o Pelé. Né? E o silenciamento de outros tantos negros que poderiam ter levantado essa bandeira e não tiveram essa coragem. Cito um exemplo, inclusive, que é a capa de um dos do manual do Marcelo, né, do Observatório da Discriminação Racial. Não é manual, me corrija aí, Marcelo, depois, sobre os dados do livro, aquele que tu faz anualmente. Relatório. Relatório, desculpa não ter vindo a palavra correta, do relatório do Reinaldo, que se manifestou, né, nessa luta antirracista, se manifestou e acabou sendo boicotado da Copa do Mundo. Então, a perversidade que acontece com o negro faz com que ele se silencie. O que aconteceu comigo, eu não sou nenhum herói, mas foi uma questão de honra pelo ensinamento que os meus pais tiveram comigo e de uma não romantização com relação a essa luta racista desde a minha infância. O que aconteceu comigo dentro do futebol não foi um fato isolado. Eu já vinha passando por situações de racismo ao longo da minha vida. Inclusive, eu participei de um TEDx, que, se as pessoas quiserem assistir, está lá no meu Instagram, lá, né, e está no YouTube, que eu falo exatamente sobre isso. A primeira entrada na casa de uma namorada, quando eu tinha 16 para 17 anos, aqui na cidade de Porto Alegre, foi escutar a pergunta da tia dela: este negro está autorizado a entrar aqui? Como se eu tivesse que ter autorização para entrar em qualquer espaço. Né? Então, essa busca constante que nós temos constantemente, né, desculpa a redundância, né, de buscar uma graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, é como se a gente tivesse que sistematicamente estar legitimando a nossa carta de alforria para poder circular nos espaços embranquecidos, como se a gente não tivesse uma graduação e uma qualificação necessária, a gente não tem o direito de falar, a gente não tem o direito de circular, a gente tem que estar fadado a um espaço delimitado, como acontece com os jogadores, que são normalmente os protagonistas dentro das quatro linhas, e quando saem dessas quatro linhas, eles não ocupam essas funções de poder, como treinadores, preparadores físicos, diretores de futebol, presidente dos clubes.
aos negros está fadado, única e exclusivamente, a posição de ser comandado. Ele não tem possibilidade de ocupar um espaço que seja de poder, né? E eu tenho um termo que eu venho debatendo seguidamente, de que, para mim, o futebol ele é uma representação contemporânea da escravatura latente. Latente. Inclusive, a pirâmide social que a gente vê nos estádios, onde quem senta nos camarotes são pessoas brancas, quem senta nas cadeiras são pessoas brancas, quem senta nas sociais são pessoas brancas, e ao negro está o espaço das ditas populares ou geral, onde normalmente sequer a câmera filma para não mostrar quem frequenta esse espaço. Então, esse debate a gente tem que fazer sistematicamente, e é nessa proposição, né, que o professor Evandro colocou, que é muito importante, porque, como a Ana Lu, né? Eu espero que eu não tenha errado o nome dela. Ana Lu. Ou Luana, para o Marcelo. Esse movimento vem das arquibancadas. Esse movimento não pode ser negado, ele tem que ser construído sistematicamente para empoderar, inclusive, esses jogadores que, historicamente, foram ensinados a silenciarem e de que vocês já recebem o suficiente para não abrir a boca. Vocês têm que somente jogar futebol. Vocês não podem ser politizados. E aí a questão do politizado não é questão partidária, é de consciência, algo que hoje falta e muito. Que bom que essas novas gerações, como o Marcelo citou, do Igor Julião, do Jean-Pierre, do Patrick, do Internacional, e outros tantos que daqui a pouco eu posso esquecer o nome aqui, têm se manifestado, estão vindo para modificar esse quadro de alienação que normalmente se foi vendido dentro do futebol. Eu tenho a esperança também, Alalu. Eu creio que as arquibancadas possam promover esse movimento, que o Marcelo, que para mim faz um trabalho belíssimo e não tem o reconhecimento da CBF e da Federação Gaúcha de Futebol, mas um dia eu espero que tenha, são pessoas que propõem esse tipo de debate, que propõem esse tipo de ação, que hoje é mais do que nunca necessário para a transformação. Não vou me alongar mais, porque já está quase no horário do almoço, aí você já deve estar com fome, eu também já estou, mas agradeço o convite em poder contribuir de alguma maneira nesse debate. Obrigado, Márcio. Ana, eu queria só para fechar, assim, e seguindo nessa linha do que está sendo feito, sob o ponto de vista prático, assim, tanto o coletivo Eles Vivem quanto a tribuna, alguma campanha, é feita alguma ação dentro da arena, no entorno da arena? Puder nos esclarecer a respeito disso. Ana Lu, oi. Antes de tu falar, peço desculpas por ter trocado o teu nome. Imagina, tu pode ficar super à vontade. Como tu quiser me chamar, tô atendendo. Então, falando, né, das ações, existem ações pontuais e o que eu considero que é uma ação contínua da tribuna e do coletivo Eles Vivem, né? A gente procura construir na arquibancada um espaço que seja o mais plural possível e que possibilite que esse espaço seja ocupado pelas pessoas que desejam. Eu posso dar meu próprio, né, testemunho de como eu cheguei na tribuna e no coletivo, de que eu estava realmente com um pouco de medo de ir assistir um jogo sozinha, que eu não ia ter companhia, e eu sabia que lá eu ia encontrar essas pessoas, que eu ainda não fazia parte, só seguia nas redes sociais, porque eu sou do interior, né? Eu sou de Santa Maria, não moro em Porto Alegre, mas eu sabia que ia ter aquelas pessoas ali. E aquele espaço que foi construído, discursivamente, ele chegou para mim, ou seja, eu sabia, através das produções da tribuna e do coletivo, que ele existia, e foi esse espaço que me acolheu. Então, eu acho que isso já é uma ação pontual, né? E outras ações que são, ou melhor, uma ação contínua, e outras ações que são pontuais mesmo. Agora, né, a gente está vivendo um momento de luta antirracista bastante forte, internacionalmente falando, mundialmente falando, e a tribuna está aí, o coletivo Eles Vivem se fazem presentes nessa luta, tanto na rua mesmo, né, quem pode estar na rua hoje, nesse momento delicado que a gente vive, quanto com produções, e eu acho isso muito importante, a gente tem que evidenciar que existem produções discursivas sobre isso, sejam de imagens, os trapos na arquibancada, textos que a gente produz para as mídias, né, que então a gente consegue alcançar as mais diversas pessoas.
E já há muitos anos a Tribuna faz isso, né? Seja com produções realmente que a gente às vezes encontra pela cidade de Porto Alegre, aí se depara sem querer, dobra uma esquina perto da arena, encontra algumas coisas, quanto com uma luta dentro do próprio estádio mesmo. Existe essa construção há anos, né? Há muitos anos. Eu brinco assim que às vezes a gente cansa de que ser antirracista está na moda, porque a gente vê muita coisa que cansa e que a gente não tem, às vezes, energia para estar debatendo e para estar conversando com todo mundo. Mas antes de estar na moda, a Tribuna já estava aí construindo algumas coisas bem importantes, bastante fortes em relação a isso, né? E principalmente naquilo que eu pontuei anteriormente, que é evidenciar que na história do Grêmio, na história do nosso futebol, existem muitos atores negros construindo isso que a gente pode viver hoje. E hoje a gente está construindo algumas coisas que outras pessoas vão viver. Encaminhando, então, as despedidas, né, sem antes deixar o espaço aberto, sempre que vocês tiverem alguma ação, alguma necessidade que o Colégio Raimundo Carvalho possa compartilhar, né, dessas lutas, sintam-se à vontade para me procurar o colégio, né, procurar o Urcamp, a Mayra está aí, né, o professor Lecili está aí, a Lili, Karine, né, a gente está à disposição para tentar, o papel da educação é justamente esse, né, a partir daqui seja feito um diagnóstico de uma situação, se mudar uma cultura e evoluir. Marcel, nossos convidados ilustres, o Marcel não sei se está aí, ou se está em função com as filhas, Marcelo, Ana Lu, Márcio, gostaria de agradecer e dar um espaço aí para vocês encaminharem as despedidas. Eu conheço a Mayra, sei que ela notou um monte de coisa ali, ela deve estar louca para falar, né? Nós teríamos uma manhã inteira para a gente debater, quando todos vocês, com uma felicidade imensa, confirmaram a participação, né? Eu temia um pouco por isso, né? Por ter que limitar o espaço, por ter que tolir, às vezes, a questão do tempo. Uma missão muito difícil a minha, essa hoje, de poder querer falar mais e ser limitado por uma questão do tempo. A gente sabe que a gurizada, às vezes, não tem muita paciência de ficar nos ouvindo, mas eu acho que o simples fato da gente colocar esse espaço aqui já é um passo numa direção melhor do que a gente tem hoje. Sintam-se à vontade, eu não sei se a gente... Vamos inverter a ordem, vamos priorizar as gurias, né? Ana Lu, Mayra... Eu vou falar bem rapidinho, e eu quero falar até para a Ana Lu, porque eu sou gremista também, é uma pena não estarem aqui outras torcidas de outros clubes, né, representados, mas dizer que eu quero me colocar à disposição. Eu sei que vocês devem ter vários advogados, enfim, que vocês podem contar, mas eu gostaria de ficar à disposição, porque é possível que vocês, enquanto grupo, que identifiquem alguma situação de racismo, mesmo injúria racial, que vocês tenham a informação para o que fazer na hora. Por quê? Porque se o Ministério Público, que seria o titular da ação penal, ainda assim não fizer nada com relação à injúria, o advogado ele pode fazer uma ação, a gente pode iniciar, né, com a queixa-crime, uma ação penal subsidiária da pública, porque isso pode acontecer, isso acontece, o Márcio estava falando com a gente antes, quando existe uma pressão do clube para que eles não façam nada, para que eles deixem assim como está, porque afinal pode pegar mal, vai, né, levar uma ideia de que o clube é racista, ou de que o clube, enfim, sei lá, ou de que os racistas do clube, né, não vão gostar que o Márcio agora fale, né, ou diga que ele está sendo violentado, ou enfim, que ele está sendo desonrado, ou o que for. É possível, né, então, fazer a ação, ainda que o Ministério Público não faça, né? E aí, claro, qual é o trabalho? É continuar conversando, é continuar informando as pessoas sobre essa necessidade de trabalhar justamente o antirracismo, né? Da ideia da tolerância, né? Tolerância é você colocar no lugar do outro e sentir a dor com o outro, né? E vamos lá. Se tiver que fazer, que se for assim, que tiver que ser, vamos fazer ação penal, sim. Vamos lá, sim. Seja subsidiária da pública, né? Tô junto. É isso aí. Obrigado, Mayra. Ana Lu.
Quero começar, então, agradecendo o convite e agradecer a Mayra pela disponibilidade. A gente, né, como tu mesmo disse, nós temos, como o coletivo e a tribuna são espaços, né, bastante amplos, nós temos, mas advogados aí junto, né, pegando junto, mas é sempre bom contar com outras pessoas que se disponibilizam. Eu também sinto, né, não ter outras pessoas, outros clubes, principalmente do internacional, que tem também uma torcida com uma história bonita de luta antirracismo, né? Mas a gente sabe que também existem outros espaços em que a gente pode encontrar essas pessoas e pode encontrar esse tipo de debate. Também eu vou falar a partir de mim mesma, não necessariamente a partir da tribuna, mas quero dizer, para pedir, na verdade, que a gente não espere soluções institucionais e burocráticas para o racismo. Isso não vai acontecer. As soluções, ou melhor, os exercícios, né, para a procura de uma solução, das soluções, só vão acontecer com movimentos populares, com movimentos de organização e movimentos plurais, né, movimentos que sejam múltiplos. E é só na multiplicidade que a gente vai encontrar essa solução. Na verdade, é um pedido, né, mas que é um pedido que as pessoas repensem isso e repensem como a gente vai encontrar. Temos que pressionar as instituições, precisamos exigir que elas sejam cada vez mais ou cada vez menos racistas, até a sua possibilidade, mas as soluções não estão aí. As soluções estão nos exercícios de vida que a gente pode construir nos espaços cada vez mais plurais. Obrigado, Ana Lu. Marcel, só para a gente se despedir. Claro, claro. Eu estava aqui ouvindo, eu só tinha desligado a minha câmera por conta das minhas filhas, senão elas aparecem aqui para dar oi, quer falar e tudo mais. Até por isso eu peço minhas desculpas por não estar ao vivo desde o começo com vocês. Imaginei que meu vídeo tivesse dado certo para passar, mas não tem problema, estou aqui. Agradeço muitíssimo ao Evandro, parabenizo pelo projeto. Eu acho que são esses pequenos projetos que acabam fazendo com que a gente se conscientize, né, que conscientize as pessoas. E parabenizar a Ana Lu pelo trabalho, a Mayra, e em especial o Márcio, que pagou por uma carreira, por seu posicionamento. São pessoas como ele que encorajam outros a se posicionar, a levantar essa voz, não é verdade? E ao Marcelo, sem dúvida alguma, porque eu entendo que é pelo coletivo que a gente vai sair de uma situação dessa, ou pelo menos melhorar a situação do negro no futebol brasileiro, né? Não é individualmente, porque individualmente a gente vai pagar o preço, a pessoa paga o preço sozinha por isso, né? E se no primeiro momento as pessoas querem escutar, passado aquele caso, a pessoa é abandonada, né? E assim, então, pelo coletivo, e eu acho que são ONGs como o Observatório que vão fazer essa mudança no Brasil, né? Então, nesse sentido, deveria receber algum tipo de ajuda financeira para que esse projeto aumente, conquiste novas pessoas, leve essa mensagem para outros lugares. E basicamente é isso. Enfim, agradeço muitíssimo e continuo à disposição do Evandro, da escola, enfim, para poder aprofundar esse debate. Obrigado, querido. Uma parceria aí. Fifo, Simone. Algum comentário, Fifo? Um tchau para a turma? Só o agradecimento, né? Foi uma aula maravilhosa, né? A gente tem aquele jogo, né? De que a gente ensina também aprende. Hoje eu fui o grande aprendiz, né? Dessas histórias de vida que estavam aqui presentes. Muito legal. Né? Mas em nome da escola agradeço também, né? É muita emoção, ao mesmo tempo é emoção misturada com indignação, né? Essa é a questão. Marcelo, Observatório, eu já te agradeci, né? Volto a agradecer o serviço que o Observatório está prestando para o país. Uma despedida. Bom, quero agradecer novamente o convite, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com o Márcio Chagas, com o Marcel. É uma tabela muito interessante e necessária que a gente faz, então agradeço a oportunidade. Ana Lu, levo o meu abraço a todos os componentes da Tribuna 77, o trabalho de vocês é
excepcional, né? Já conheço ele bem antes da mídia tradicional estar conhecendo agora. Trabalho importantíssimo que precisa ser feito. E deixo aqui só o convite, né, para todo mundo que está assistindo, que conheçam o site do Observatório, sigam o Observatório nas redes sociais e lembre-se, nessa luta contra o racismo, precisamos deixar a rivalidade de lado. Precisamos olhar a estrutura racista que todos os clubes têm no Brasil, inclusive o nosso, inclusive de cada um de nós. Então, a nossa parte nessa luta antirracista é olhar para dentro do nosso clube e entender e lutar para que essa estrutura se modifique. Então, um abraço a todos e um ótimo dia. Obrigado, Marcelo. Márcio. Liberar aqui. Bom, é bem como o professor falou, né, professor Evandro, na realidade a gente tem que não debater sobre esse assunto somente em maio e novembro. A gente tem que falar sobre esse assunto frequentemente, né? Essa luta antirracista, ela se fortaleceu bastante de um caso importado dos Estados Unidos, que foi o do George Floyd, que foi um crime, né? Mas esse crime ele acontece diariamente no nosso país. A gente não precisa ir muito longe. Tem dados de que a cada 23 minutos, jovens negros são mortos violentamente, inclusive em confrontos com a polícia militar e brigada militar. Né? O racismo ele não está restrito somente ao esporte, ele está na nossa sociedade, no nosso cotidiano, até porque nós fomos educados numa sociedade racista, machista e homofóbica. Isso está na nossa desconstrução diária. Né? Aqui não tem ninguém que, eu nasci puro, eu nunca cometi. Todos nós, de alguma forma cometemos algum desses xingamentos, alguma manifestação, né, preconceituosa e racista ao longo da nossa vida. E essa desconstrução ela tem que ser feita diária. A gente tem que ter a conscientização para que a gente não continue reproduzindo, né, e que a gente faça com que essas novas gerações tenham essa bandeira cada vez mais elevada para que eles se corrijam, eles se cobrem, para que nós não precisamos, daqui a alguns 40, 50 anos, estarmos preocupados, nem sei se estaremos aqui, mas que as outras gerações não precisem de casos importados novamente para tentar modificar esse quadro que vem de uma mazela histórica da escravatura que até hoje é tão evidenciada no nosso país, de uma negação da história. A gente não precisa derrubar tantas estátuas pelo mundo, mas sim começar a olhar a história de uma ótica diferente. E esse é o nosso papel hoje como cidadão. Eu já peguei, né, esse quadro para a minha geração, que já foi um pouquinho favorável pensando no quadro dos meus pais, um pouquinho favorável pensando no quadro dos meus avós, mas eu quero deixar um quadro melhor para os meus filhos, para os meus netos e outras gerações que estão por vir. Então, esse é o nosso papel como cidadão. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para que a gente possa evoluir cada vez mais nesse debate. Urias, eu não tenho outra palavra senão agradecer, né? Essa madrugada eu perdi um pouco do sono, né? E aí fui assistir o TED do Márcio, que eu não tinha assistido ainda, né? E aí acabou o meu sono de vez, né? E aí a gente se encontrar agora aqui pela manhã, uma manhã fria, chuvosa no estado, né? Mas eu fiquei muito feliz né, o Marcelo já falou na questão de que já formaram meio que uma tabelinha muito exitosa, né, entre o Marcel e o Márcio, né? E eu fiquei muito satisfeito de ter somado nesse trio aí a presença da Ana Lu, né? Eu acho que a Ana Lu veio trazer esse respiro, assim, né? Dizer que a arquibancada, eu tenho certeza mesmo que torcida, né, o Inter, principalmente, que eu fiz contato nas redes sociais, não obtive a resposta, mas eu tenho certeza que agregariam tanto quanto a participação da Ana Lu, né? Então, desculpa te interromper, professor. Na realidade, são as mulheres que vão fazer essa transformação. São vocês que têm esse papel, porque, infelizmente, a nós, homens truculentos e trogloditas, a gente tem muito que aprender com vocês. Então,
movimentos como os de vocês, com certeza, serão essenciais nessa modificação. Não que nós não estejamos querendo essa modificação, mas é o olhar e essa manifestação feminina que, com certeza, daqui a pouco, quando tiver alguma mulher como presidente de federação, como presidente de clube, como presidente dessas entidades tão machistas e racistas, a gente vai ter essa transformação. Mas eu acredito ainda no potencial de vocês e torço para que eu esteja vivo vendo mulheres comandando, porque é mais do que necessária a presença de vocês para que a gente possa se humanizar. Nesse sentido, né, quando a Ana Lu fala que ela buscou na tribuna um respaldo, porque ela não se sentia segura em frequentar um espaço, né, isso é uma amostra de que a gente também precisa discutir essa questão da mulher, a questão da LGBT, né, ontem uma matéria vinculada na RBS, uma sensibilidade tremenda da Alice Bastos Neves de dar o espaço, né, tanto a tribuna, uma matéria sobre a Coliguei. Então, essa pauta está aí, né? E a escola tem esse papel, né? De trazer isso para dentro da escola, de discutir. O colégio tem esse espaço de iniciação científica, onde esses temas eventualmente vêm à tona, né? E eu já fiquei imaginando, acho que eu troquei essa ideia com o Marcel, né, numa noite dessas, de que eu já imaginei alguém fazendo uma pesquisa aqui em Alegrete sobre essa questão do racismo na várzea. Sabe? Então, a gurizada que ainda está ouvindo aí já fica com essa missão para 2021, a gente tem um trabalho nessa linha. Muito obrigado, né? Evandro, beijo. Eu queria dar uma palavrinha bem ligeirinha, por favor. Lili, por favor. Eu queria, assim, agradecer, né, te parabenizar pelo teu trabalho com os alunos fora de série e agradecer a presença, né, dos palestrantes, que foi de grande valia para nós. E, ao mesmo tempo que é lindo, né, ouvi-los, é muito triste, né, diante do que hoje em dia ainda existe essa questão do racismo, né, do preconceito em relação a tudo. Então, agradecer imensamente, né, a fala de vocês, o depoimento de cada um, maravilhoso, e parabenizar pelo trabalho também, tá? Agradecemos inteiramente. Karine está aí também, vocês querem se despedir? Só para agradecer, né, a todos e dizer assim, ó, agradecer especialmente pela maravilhosa aula, né, que a gente se limita muitas vezes a assistir vídeos, né, estudar o que está no livro, e quando a gente vê um depoimento desses que vocês fizeram hoje, é uma aula, assim, incrível e com certeza faz diferença para todos nós. Então, gratidão a esse momento oportunizado. Parabéns pelo trabalho, Evandro. Guris, muito obrigado. Ana Lu, um beijo carinhoso a todos. Márcio, sinta-se beijado. Marcelo, né, sucesso nas lutas individuais e coletivas. Né, Mari e Fifo, os de casa, o meu carinho e sempre me socorrem nessas horas. Lili e Karine pelo respaldo, e a gurizada que está aí, alguns estão aí, alguns almoçando, alguns espero que almoçando